Descobrindo a verdade oculta. Madrasta chocada ao saber que criada é filha do homem mais rico. A casa de Raquel estava envolta em uma névoa de tristeza. Com a morte recente do marido, ela não apenas carregava sua dor, mas também a tarefa árdua de cuidar da enteada Clara, uma adolescente de 15 anos, que parecia perdida em seu mundo de sonhos e lembranças. Os risos que um dia ecoaram pelos corredores agora eram substituídos pelo silêncio angustiante de duas almas machucadas. Raquel costumava sonhar com uma vida vibrante, cheia de planos e ascensão social. Mas agora sua felicidade era apenas uma sombra distante. Sentada à máquina de costura, Raquel olhava para o tecido, mas sua mente vagava. O barulho da máquina era um reflexo do ritmo monótono da vida que levava, um eco de seus desejos esquecidos. Clara estava no quarto, ouvindo músicas antigas que lembravam momentos felizes. Raquel sentia raiva, não da garota, mas da situação. A jovem era como um espinho em sua busca por um futuro melhor, e sua tristeza, um peso insuportável. O que Raquel não percebia era que Clara, com seu coração sensível, só queria ser amada. Enquanto organizava o sótão para a festa de moda da cidade, Raquel tropecou em uma caixa empoeirada. Com o coração acelerado, abriu-a, revelando documentos antigos. Foi aí que tudo mudou. Entre papéis amarelados, um testamento parecia brilhar como um farol em meio à escuridão. A revelação foi como um raio. Clara era filha de um magnata do agronegócio, um homem poderoso que havia se afastado da jovem após um breve romance com sua mãe. Raquel sentiu um formigamento na espinha. Essa descoberta poderia ser a chave para a vida dos sonhos que sempre quis. Um turbilhão de emoções tomou conta dela, levando-a a um impasse moral. Deveria usar essa revelação para se beneficiar? A ideia parecia irresistível, mas o medo de perder Clara, que agora começava a ver como uma filha, a consumia. A madrasta começou a se tornar manipuladora, desencorajando Clara a se aprofundar em sua história, temendo que a verdade a afastasse. Enquanto os dias passavam e a festa se aproximava, uma tensão palpável crescia entre as duas. Clara percebeu que algo estava errado. A cada olhar furtivo e palavra evasiva de Raquel, sua intuição a alertava de que havia mais naquela relação do que aparentava. Raquel, pressionada pela culpa e pela ambição, lutava contra sua própria natureza. Num momento de fraqueza, Clara questionou a madrasta sobre seu passado. Raquel hesitou, o coração batendo forte, temendo a revelação explosiva. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A noite da festa chegou, e todas as emoções daquela história de amor e dor se entrelaçavam na mente de Raquel. A tensão era palpável, e a cada passo que dava pelo salão, seu coração disparava. A verdade que poderia libertá-las ou separá-las estava prestes a ser revelada. Diante daquelas luzes brilhantes e olhares curiosos, Raquel se viu na encruzilhada da vida. Deveria contar a Clara tudo o que descobrira, permitindo que ela decidisse seu próprio destino, ou guardaria aquele segredo, preservando suas ambições? O que ela escolhesse mudaria para sempre o destino de ambas. O que fazer em um momento tão decisivo? A música suave da festa envolvia o ambiente. Mas para Raquel tudo parecia distante, como se um muro entre ela e os outros convidados a isolasse. Decorações coloridas, sorrisos e conversas animadas aconteciam ao seu redor, mas sua mente estava presa em um mar de incertezas e nervosismo. Clara, radiante em seu vestido de festa, dançava entre os convidados. A jovem parecia ter encontrado uma nova luz, um brilho que Raquel jamais havia visto antes. E isso a machucava. Ela viu o olhar de Clara, a felicidade pura estampada em seu rosto,
e uma onda de culpa tomou conta de Raquel. Cada riso que escapava dos lábios da adolescente era um lembrete de que uma decisão errada poderia apagar essa luz. A madrasta lutava contra si mesma. O desejo de proteger Clara arrastando-se contra a tentação de usar a verdade a seu favor. Enquanto isso, Clara se aproximou com os olhos brilhando de expectativa. Raquel, olha quem está aqui! Ela girou, apontando para um homem alto e elegante que acabara de entrar. Raquel não reconheceu imediatamente, mas viu o modo como ele era recebido. Um grupo de convidados se aglomerava ao seu redor, sussurrando e comentando. Era claro que se tratava de alguém importante. Em um impulso, Raquel se aproximou, suas pulsações aceleradas. Quando finalmente viu o rosto do homem, ficou paralisada. Era ele, o magnata que ela conhecera apenas por fotos, Ricardo, o pai biológico de Clara. Um misto de pânico e esperança inundou seu coração. Ele não apenas representava a oportunidade para mudar suas vidas, mas também a fonte de tantos rancores e inseguranças. Como deveria agir? Falar com ele poderia trazer à tona tudo o que haviam escondido. Clara, sem saber da bagunça emocional que se desenrolava dentro de Raquel, puxou sua mão. Vamos falar com ele. Essa pode ser a chance de descobrir mais sobre meu pai. O entusiasmo da garota a fazia parecer tão inocente, tão confiante. Mas para Raquel, a ideia era uma bomba relógio prestes a explodir. Clara, talvez não seja o momento certo. A madrasta tentou argumentar, tentando conter a adrenalina que fervilhava em seu corpo. Mas eu quero saber. E se ele estiver disposto a me ouvir? Clara insistiu, seus olhos fixos em Raquel, implorando por apoio. Um grito interno ecoou na mente de Raquel. Mas e se ele não quiser te ouvir? E se você descobrir que ele não a ama como você sempre sonhou? O turbilhão de sentimentos fez com que suas palavras ficassem presas na garganta. Ali diante deles estava o homem que poderia mudar tudo. Raquel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O que estava prestes a fazer poderia destruir a única conexão que ainda tinha com a jovem que começava a amar como uma filha. Mas, ao mesmo tempo, talvez fosse a única chance de dar a Clara o que ela desejava. Sem saber como responder, Raquel olhou para Clara. As luzes piscavam como estrelas e a música envolvia tudo. Naquele instante, algo dentro dela se quebrou. A verdadeira questão não era apenas sobre Clara e seu pai, mas sobre o que Raquel realmente desejava para o futuro que podia ser dela. Com um nó na garganta, ela tomou coragem. Vamos, disse, sua voz tão baixa que quase se perdeu no burburinho da festa. O Titan do dinheiro estava a poucos passos. O que poderia sair dali? E assim, com o coração pulsando como nunca, Raquel e Clara se dirigiram a Ricardo. Mas o que elas não esperavam era a reação que ele teria ao vê-las. As palavras de Raquel estavam prestes a mudar os rumos das suas vidas mais uma vez. E naquele momento, toda a verdade poderia finalmente vir à tona. Raquel e Clara se aproximaram de Ricardo. O tempo parecia desacelerar, e a música da festa se tornava um eco distante. Assim que o magnata viu Clara, seu olhar se iluminou de uma maneira que fez o coração de Raquel disparar. Ela podia sentir a alegria emanando do rosto da jovem, que havia encontrado a esperança em um pai desconhecido, enquanto a insegurança e o medo tomavam conta dela. Oi? Clara exclamou com um sorriso que poderia iluminar qualquer sala. Sou eu. Clara, você se lembra de mim? Ricardo hesitou por um momento, a expressão dele variando entre surpresa e confusão. Raquel podia sentir o suor escorrendo por sua nuca. O que viria a seguir poderia arrebatar a felicidade de Clara, ou quem sabe ser o início de uma nova história. Clara! Ricardo balançou a cabeça, como se tentasse reunir os pensamentos. Como você está aqui? O que você está fazendo? Eu vim encontrar você. A Raquel me falou muito sobre você. Clara respondeu, a animação em sua voz ecoando em toda a sala. Raquel sentiu o impacto das palavras da garota. Ela sabia que, na verdade, não havia falado exatamente sobre Ricardo. A conversa estava repleta de buracos, como um barco furado que ainda flutuava. E agora tudo estava prestes a se desmoronar. Raquel! Ele virou-se para Raquel, os olhos fulminantes,
E ela pode sentir o peso daquela palavra. O rosto dele se fechou. Você é a madrasta dela? Raquel assentiu lentamente, tentando organizar as ideias que giravam em sua mente. Sim, eu sou a Raquel. Sua voz soou mais fraca do que queria. Estamos numa festa. Na verdade, eu não sabia que você estaria aqui. Clara interveio novamente, sem perceber a tensão no ar. Você pode nos contar sobre você? Mamãe sempre dizia que você era um excelente empresário. Por que não esteve presente na minha vida? Um silêncio pesado pairou entre eles. Ricardo mordeu o lábio, claramente perdido em seus sentimentos. Raquel pode ver o conflito interno no gesto dele. O homem que ela não conhecia, mas de quem estava tão próxima, enfrentava uma tempestade de lembranças e arrependimentos. Sou muito ocupado, ele conseguiu dizer, os olhos fixos em Clara, contemplando a imagem da filha que não vira crescer. E eu sinto muito. Sinto tanto a sua falta, disse Clara, as lágrimas já se acumulando em seus olhos. Era uma cena que poderia quebrar até mesmo o coração mais endurecido. Raquel sentiu seu próprio coração se apertar. Ali diante dela, Clara expunha uma fragilidade que vinha abrindo feridas que Raquel pensou ter fechado. Mas havia algo mais no olhar de Ricardo que não conseguia decifrar. Uma mescla de dor e estranhas esperanças. Clara, eu tenho tantas coisas que explicar, Ricardo murmurou, olhando para a menina como se fosse um pouco de luz que ele pensou ter perdido para sempre. A expressão dele era ambígua, cheia de sentimentos que nem Raquel conseguia entender. Ela teve vontade de intervir, de acalmar a situação, mas não sabia como. A festa continuava lá fora, mas o pequeno grupo de 3 pessoas parecia estar em uma bolha, longe do mundo. Raquel lutava contra a vontade de proteger Clara, e ao mesmo tempo percebia que aquela era uma oportunidade que a jovem não podia deixar passar. Por favor, você pode nos ouvir? Podemos sentar e conversar um pouco mais? Clara perguntou, já com a voz embargada. Ao olhar para Clara, Raquel viu a determinação da filha que ela ainda não tinha. Clara queria entender, e talvez, só talvez, essa busca pela verdade pudesse curar as feridas de um passado obscuro. Ricardo hesitou, mas algo em seu olhar passou de relutância para uma expectativa cautelosa. Vamos então. Um café, talvez? Raquel sentiu o nó em seu estômago apertar ainda mais. O caminho para o entendimento estava começando, mas e se essa conversa reabrisse uma ferida muito maior? O momento poderia ser revelador, mas não havia certeza de que a verdade era o que todos realmente precisavam. O trio se afastou do barulho da festa, cegados pelas promessas de um futuro incerto. E Raquel não podia deixar de se questionar. Qual seria o verdadeiro custo de descobrir aquilo que permanecia escondido? Ricardo levou Clara e Raquel para um local mais calmo, nos fundos do espaço da festa. Enquanto caminhavam, Raquel notou detalhes que antes escaparam aos seus sentidos. O cheiro de flores no ar, o brilho das luzes penduradas nas árvores e os sussurros das conversas distantes que agora pareciam tão irreais. O coração de Raquel batia cada vez mais rápido, como se estivesse prestes a testemunhar algo profundo e transformador. Quando finalmente se sentaram à mesa de um pequeno café, Ricardo parecia um pouco mais relaxado, mas a tensão ainda era palpável. Clara, com os olhos brilhando, aguardava ansiosamente uma resposta de seu pai. Raquel, por sua vez, simplesmente observava, tentando compreender as emoções em jogo. Havia amor, dor, expectativa e um medo oculto que pairava entre eles. Ricardo começou a falar, mas sua voz tremia. Clara, eu nunca soube que você existia até recentemente. A vida me levou por caminhos que me afastaram de você. Minha agenda, meus negócios, era tudo tão complicado. Ele olhou para Raquel buscando apoio, e ela lhe deu um pequeno sinal de incentivo, embora estivesse assustada com o que poderia vir a seguir. Complicado como? Clara pressionou, sua voz firme apesar de suas lágrimas. Não é justo. Você poderia ter feito um esforço. Você poderia ter tentado. As palavras da menina doeram, como espinhos, e tocavam direto no coração de Raquel, que se lembrou das dificuldades que enfrentara para criar Clara sozinha.
Ricardo fechou os olhos por um instante, levando a mão ao pescoço, quase como se tentasse aliviar a pressão interna que sentia. Eu não quero parecer uma pessoa insensível, Clara. Eu trabalho muito porque jamais quis te deixar sem nada. Achei que, concentrando-me em construir um futuro, eu estaria garantindo uma vida melhor para você. Uma vida sem você? Gritou Clara, a frustração ecoando pelo local vazio. O rosto dela estava vermelho, e Raquel desejou poder encontrar as palavras certas para suavizar o momento. Mas tudo o que ela conseguiu fazer foi morder os lábios. Ricardo respirou fundo, a angústia exposta em seu olhar. E o que você e sua mãe sabem sobre mim é apenas uma parte da história. Eu cometi erros, Clara. E estou aqui para tentar corrigir isso agora, se você me der a chance. O pedido estava ali, tão direto e vulnerável. Raquel observou os olhos de Clara se encherem de esperança e frustração ao mesmo tempo. O que um pai poderia prometer após tantos anos de ausência? Tantos anos de silêncio? Você realmente quer saber de mim? Você quer se aproximar de mim? Ricardo perguntou, ansiando pela resposta, mas também temendo o que ela poderia significar. Clara hesitou. A batalha interna era visível em seu rosto. Raquel queria pegar a mão da garota e confortá-la, mas a comunicação parecia fundamental. Afinal, ali estava a chance de Clara ter o pai que sempre aguardou. Eu quero... mas eu não sei se posso confiar em você. Não depois de tudo. O silêncio caiu sobre os três, uma pesada nuvem de incerteza. Havia tantas histórias não contadas e feridas abertas que precisavam ser abordadas. Raquel se sentiu dividida. Gostaria de protegê-las, mas sabia que Clara precisava desse momento para decidir. Vocês têm muito a conversar, Raquel finalmente disse, sua voz suave, mas autoritária. E isso não pode ser feito sem honestidade. O que você está disposto a revelar, Ricardo? Ricardo fixou o olhar na filha, como se estivesse tentando desvendar a verdade nela e em si mesmo. Faria ele as promessas certas? Conseguiria esclarecer os episódios que marcaram suas vidas? Eu tenho segredos que podem mudar tudo entre nós. Se você realmente quiser saber, Clara, o que você não sabe pode ser mais doloroso do que você imagina, ele disse, o tom grave trazendo um novo peso à conversa. As palavras tremeram no ar, e Raquel sentiu o frio na barriga. O que será que Ricardo estava escondendo? O que realmente poderia surgir dessa conversa? Clara olhou para Raquel, buscando apoio, enquanto a tensão crescia entre eles, esperando ansiosamente por uma resposta que poderia mudar suas vidas para sempre. O olhar de Clara pulsava com uma mistura de temor e curiosidade, enquanto Ricardo parecia estar lutando com uma tempestade interior. As luzes do ambiente refletiam-se em seus olhos, acentuando a gravidade do momento. Era a oportunidade que todos esperavam, mas as palavras pareciam ter um peso muito além do que ele estava disposto a carregar. Pai, que segredos podem ser tão dolorosos? Clara finalmente perguntou, a voz rouca e hesitante. Raquel, observando de longe, podia sentir o nó na garganta se apertar. As emoções estavam à flor da pele e cada segundo se arrastava como se a atmosfera estivesse completamente parada. Ricardo limpou a garganta, tentando encontrar as palavras. Há muito que eu não contei sobre o motivo de ter me afastado. Não era só o trabalho. Era muito mais complicado do que isso. E tem a ver com você e a sua mãe. Os detalhes que começavam a emergir pareciam como facas afiadas, prontas para cortar os fios da esperança que começavam a se formar. Clara olhou para Raquel buscando um sinal de conforto. Raquel, por sua vez, percebeu que precisava ser a âncora naquele mar revolto. Ricardo, ela disse com firmeza, se você quer que a Clara entenda, tem que ser honesto. Todo o tempo que você passou longe, os erros que cometeu, isso tudo precisa ser dito. Teilson, eu sou um homem falho, ele começou, como se estivesse prestes a abrir a porta para um abismo de memórias. Quando soube que você nascera em um momento turbulento da minha vida, eu não consegui lidar com isso. Eu menti, não por mal, mas para proteger todos nós de um futuro que parecia incerto. E aquele futuro se tornou
um labirinto do qual eu não conseguia escapar. Mente. Apenas isso? Clara respondeu, levantando-se da cadeira. A mágoa que atravessava sua voz estava clara. Você não estava apenas escondendo a verdade. Você estava me apagando de sua vida. Clara, não é isso. Eu sempre soube que um dia precisaria enfrentar você, disse Ricardo, a angústia evidente em sua expressão. Havia um medo em mim, um medo de não ser bom o suficiente, de ser a causa do seu sofrimento. A atmosfera ao redor deles parecia se fortalecer com a eletricidade das emoções. Raquel estava ali, ciente de que as palavras não poderiam ser simplesmente ditas e desditas. Elas tinham um peso, um eco que reverberaria por muito tempo. E se essa verdade que você menciona é ainda pior? O que você fará, pai? Você vai me deixar de novo? Clara disse, os olhos cheios de lágrimas, enquanto a vulnerabilidade dela se tornava uma força motriz. Eu não quero te deixar. Eu quero estar aqui agora para você, Ricardo respondeu, e havia um desespero genuíno em suas palavras. Só que para isso, eu preciso que você escute a história do meu lado, para que possamos entender o que realmente ocorreu. Raquel sabia que aquele era o momento mais importante entre os dois. Ricardo não tinha apenas que contar a história. Ele tinha que se redimir. Se antes havia dúvidas, agora Clara não podia se dar ao luxo de confiar cegamente. Luiz, um dos amigos de Clara, apareceu bem naquela hora. Oi, Clara, o que você está fazendo aqui? Sua voz cortou a tensão, e Clara olhou para ele como se estivesse buscando um respiro. O rapaz notou o clima pesado e perguntou, está tudo bem? Posso ajudar? Não, não agora, Clara respondeu sem olhar para ele, ainda mergulhada na conversa. Mas a distração de Luiz trouxe um lembrete da vida além daquela mesa. O contraste entre a leveza da festa lá fora e a gravidade da sua situação era gritante. Clara olhou de volta para seu pai. Tudo bem, então. Se você quer que eu escute, comece do começo. Mas eu preciso saber que vou ter um pai de verdade na minha vida, e não apenas um fantasma do passado. Ricardo assentiu, a pressão em seu peito aumentando. Enquanto ele se preparava para abrir sua alma, Raquel soltou uma leve respiração, ciente de que o que estava prestes a ser revelado poderia alterar não apenas a relação de pai e filha, mas o destino de todos os envolvidos. Mas, no fundo, a pergunta atravessou a mente de Raquel. Até onde as revelações de Ricardo poderiam levá-los? E se a verdade fosse mais dolorosa do que todos haviam imaginado? Ricardo respirou fundo, como se o ar na sala estivesse mais pesado do que deveria. O olhar de Clara era uma combinação de expectativa e desconfiança, e isso o fazia sentir um frio na barriga. Ele sabia que aquela conversa poderia mudar tudo entre eles. Eu preciso voltar ao dia em que tudo começou, ele disse, a voz trêmula. Comece do início, então, Clara insistiu, cruzando os braços como se quisesse se proteger da tempestade que se aproximava. Quando você nasceu, minha vida estava em um lugar sombrio. Eu e sua mãe estávamos em conflito, e nossa relação parecia um barco à deriva. Quando você veio ao mundo, eu me senti perdido. Não sabia como ser o pai que você merecia. A pressão era imensa e o medo me paralisou. Fui um covarde, ele confessou, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Clara olhou atentamente, cada palavra pulsando em seu coração. As revelações estavam começando a tocar uma parte dela que havia permanecido fechada por tanto tempo. E assim, você decidiu sumir? Me deixar sozinha? Não era só isso. Eu me afastei para que você e sua mãe tivessem um futuro melhor. Eu achava que afastar-me era o único jeito. A verdade é que, por anos, eu tentei voltar. Mas toda vez que pensava em você, a culpa me consumia. E a cada ano que passava, parecia mais difícil me aproximar novamente. Ricardo explicou, enquanto um novo desespero tomava conta da sala. Portanto, você achou que ficaria tudo bem me deixar na incerteza? Clara retrucou, as lágrimas flutuando em seus olhos também. Você não pensou em como isso me afetaria? Eu pensei, Clara, todos os dias, e eu me odiei por isso. Mas havia algo mais, algo que você ainda não sabe. Ele colocou a mão sobre a mesa, tentando conter seu próprio abalo. Existia uma parte da sua história
que era muito mais complexa e sombria do que eu gostaria de admitir. E isso me aterrorizava. Raquel se moveu ligeiramente, sentindo a carga emocional aumentar. O ambiente ficou enjoativo, cada respiração parecia pesada. Ricardo estava perto de uma virada, e a tensão era palpável. "Diga, o que é?" Clara perguntou, quase implorando. "Não me deixe na escuridão, por favor." Ele hesitou, a ansiosidade em seu rosto refletindo a gravidade do que estava prestes a ser revelado. "Você simplesmente precisa entender que, quando eu fui embora, muitas coisas se desdobraram. O seu avô, ele não aceitava a nossa relação. Ele fez de tudo para se certificar que eu não tivesse acesso a você. Ele me ameaçou e eu não soube como lidar com isso." O silêncio na sala cresceu como um eco. Clara sentia o coração disparar. "Avô? O que ele fez?" Ricardo não tinha como voltar atrás. Ele olhou para baixo por um instante, buscando coragem para dizer a verdade. Ele estava determinado a destruir todo o laço que tínhamos. Haviam segredos que você nem imagina, Clara. E neste meio tempo, eu deixei de ser o pai que você precisava. As palavras de Ricardo pareciam um soco no estômago da jovem. O peso daquele passado, um passado que ela não conhecia, estalava na atmosfera e toda a verdade estava prestes a romper a forma como ela via sua história. "O que mais, pai? O que mais você não me contou?" Ricardo olhou diretamente nos olhos dela, um mar de dor e arrependimento. Eu não sei se você estará pronta para o que vem a seguir." As palavras ficaram flutuando entre eles como um espectro. Clara sentia que aquele instante era a linha entre o que ela conhecia e uma nova realidade tumultuada. A insegurança se transformava em uma onda irresistível. "Isso não é só sobre você. É sobre nós. Eu tenho o direito de saber." Clara gritou, a voz ecoando. Ricardo suspirou, sentindo que a verdadeira batalha começava ali. Ele estava pronto para abrir o jogo, mas Clara não estava pronta para o que essa verdade poderia trazer. O que mais estaria escondido? O que a história da sua família realmente significava? E assim a tensão se intensificou. E Ricardo começou sua narrativa, o fio do destino deles entrelaçando-se mais do que nunca. Mas na mente de Raquel, uma pergunta martelava insistentemente. Seriam eles capazes de suportar a verdade que estava prestes a ser revelada? Ricardo estava perto de desabafar. Ele podia sentir o peso das expectativas de Clara, e a angústia dilacerava seu coração. "Clara, não foi só seu avô que me traiu. Havia algo muito mais sombrio, algo que eu devia ter revelado desde o início. Sua mãe, ela guardou segredos. Segredos que moldaram nossas vidas e ameaçaram sua segurança." Uma onda de confusão tomou conta de Clara. "O que você quer dizer? O que mais?" "Quando nós nos separamos, sua mãe estava tentando protegê-la. Havia uma rede de mentiras e por trás de tudo isso estava uma mulher que não só a amava incondicionalmente, mas que também se via presa em um jogo maligno." Ricardo prosseguiu, as palavras saindo mais apressadas agora, como se quisesse se livrar de um peso que o aprisionava. Clara sentiu-se tensa. Um emaranhado de emoções pulava dentro dela. "Eu não entendo. Que jogo? O que ela fez?" "Ela estava sendo ameaçada. Seu avô não queria que eu me aproximasse e foi capaz de tudo para afastá-la de mim. Ele fez com que sua mãe acreditasse que eu era o verdadeiro problema. Havia um medo constante de represálias e seu avô chegou a fazer coisas horríveis para garantir que a verdade nunca saísse à tona." A voz de Ricardo agora era cheia de desespero. Clara fechou os olhos tentando absorver aquelas palavras. Sua imagem de família, de infância, tudo estava se desmanchando. "Mas por que ela não me contou? Por que esconder isso de mim? Por que ela queria proteger você? Ela imaginava que, ao ignorar o passado, você teria uma vida normal, sem as manifestações da dor e da culpa que a cercaram. Mas eu vi o que o silêncio fez. Eu vi como isso a transformou, e não pude fazer nada." Ricardo estava cada vez mais angustiado, e sua vulnerabilidade estava exposta. "Isso é tudo tão insuportável!" Clara gritou, sentindo a realidade esmagadora. "Como você esperou que eu reagisse ao descobrir isso?
Eu me senti uma estranha em minha própria vida. O que Ricardo podia oferecer? Apenas a sua dor. Eu não queria que você sufocasse sob o peso desse fardo. Mas agora, pela primeira vez, eu percebo que o que foi feito não pode ser desfeito. A única coisa que posso fazer é me abrir. E quem sabe, isso nos ajude a partir daqui, disse ele, sua voz flutuando na sala como um eco triste. Clara balançou a cabeça, buscando clareza através das lágrimas. Mas o que fazemos agora? Como sabemos o que é real? E se o seu avô ainda estiver por perto? Ricardo se lançou à frente, como se o movimento o deixasse mais perto da verdade. Estamos juntos nisso, Clara. Vamos descobrir o que realmente aconteceu e enfrentar isso. Eu não vou mais deixar que o medo e as mentiras nos separem. Sua mãe e eu temos responsabilidades que devemos assumir. E você também tem. As palavras dele acenderam uma pequena luz de esperança dentro do turbilhão que ela sentia. E se eu não conseguir lidar com isso? E se a verdade for ainda mais dolorosa? Não há como mudar o passado, mas nós temos o poder de moldar o futuro. Uma verdade pode ser tão devastadora quanto pode libertar. Você está disposta a correr esse risco? Ricardo perguntou, e a intensidade do seu olhar prendia Clara. Ela respirou fundo, o coração agitado. A sua história estava cheia de sombras, mas, de alguma forma, a determinação do pai começava a ressoar dentro dela. Sim, eu quero saber. Quero entender. Porque é isso que me importa agora. E no fundo do coração, uma nova pergunta tomava espaço. Quem mais estaria escondido atrás das mentiras e segredos daquela família? Enquanto o peso da verdade se instalava entre eles, uma porta estava prestes a ser aberta. Uma porta que levaria a um labirinto de segredos que Clara nunca imaginou que existisse. Como ela poderia encarar esse passado? A sala parecia mais apertada, como se as paredes estivessem se fechando em torno de Clara e Ricardo. Os ecos de suas conversas reverberavam, misturados aos sons da cidade lá fora. Tudo parecia distante, quase irreal. Claras lembranças de infância, agora manchadas por novas informações, criavam um turbilhão dentro dela. Como poderia ter vivido uma vida tão normal, enquanto segredos tão profundos pulsavam ocultos por trás das aparências? Clara olhou nos olhos do pai, buscando alguma certeza. Ricardo, você realmente acha que enfrentá-los vai mudar o que já aconteceu? A dor é tão grande. A voz dela começava a falhar, e lágrimas teimosas escorriam em suas bochechas. Eu sei que é doloroso, ele respondeu, o coração apertando ao ver a filha assim tão vulnerável. Mas a única maneira de você se libertar disso é encarando a verdade. O que está enterrado não vai desaparecer. Pode até mesmo se transformar em algo que você não consegue mais suportar. O que se passava pela mente de Clara era um labirinto interminável de possibilidades e medos. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície de sua vida? A ideia de seguir uma trilha de segredos a assustava, mas, ao mesmo tempo, a empolgava. E se eu encontrar coisas que não consigo aceitar? Então vamos juntos. Nessa jornada, pelo menos você não estará sozinha, ele respondeu, a sinceridade nas palavras fazendo Clara se sentir um pouco mais segura. Como começamos? Ela se sentiu incrivelmente pequena, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Ricardo respirou fundo. Primeiro, precisamos entender o que aconteceu entre sua mãe e seu avô. Existem documentos, cartas, qualquer coisa que possa nos ajudar a formar um quadro mais claro. Precisamos ir à casa deles e revirar os arquivos. Pode ser arriscado, mas não temos outra escolha. Clara assentiu, sentindo uma combinação de nervosismo e determinação. A casa do meu avô é onde tudo começou, disse, a voz mais firme agora. Eu consigo me lembrar das reuniões familiares, da opressão que sentia ao estar ali. Cada olhar cúmplice, cada gesto disfarçado. Ricardo apertou a mão dela, e isso trouxe um conforto desconhecido. Vamos fazer isso. But let's keep a low profile. Ele não precisa saber que estamos atrás dos segredos que ele escondeu. O plano estava se desenhando, mas a ideia de encarar seu avô a fazia tremer.
Ela sabia que poderia estar pisando em território perigoso. E se ele tentar nos impedir? O que acontecerá se nossos planos o forem expor? Temos que ser rápidos e cuidadosos, Ricardo respondeu, encarando Clara com confiança. E se algo acontecer, saiba que estarei sempre do seu lado. Você não precisa enfrentar isso sozinha. A conexão entre pai e filha se fortificava, mas a sombra do temor ainda pairava. Clara olhou pela janela, observando o movimento da vida seguindo seu curso, enquanto ela se preparava para um confronto com a verdade. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, uma beleza que parecia contrastar com o que ela sentia por dentro. Eu vou precisar de tempo e coragem, Clara murmurou, e no fundo ela sabia que estaria enfrentando mais que apenas seu avô. Era uma batalha contra todo o legado que ela não escolheu, contra as mentiras que a cercavam. E um aliado, Ricardo afirmou, segurando firme na mão dela. A princípio só vamos abrir as portas. Depois vamos lidar com o que encontrarmos. Mas uma coisa é certa, Clara. Nós não vamos recuar. O caminho à frente estava incerto. E Clara sentiu seu coração pulsar. Os segredos da sua família eram como um quebra-cabeça de 1000 peças, e a primeira dela já estava prestes a ser encaixada. Enquanto a ideia da descoberta a consumia, uma pergunta persistia em sua mente. Até onde esses segredos poderiam ir e que verdade sombria estaria à espera para ser revelada? Clara estava prestes a descobrir que algumas verdades, mesmo as mais dolorosas, podiam trazer à tona algo diferente e inesperado, uma resistência que ela nem sabia que possuía. À medida que se preparava para dar o primeiro passo nessa jornada, um aviso sussurrou em sua mente. A verdade, por mais libertadora que fosse, muitas vezes deixava marcas profundas. A manhã seguinte chegou com um ar pesado, como se a cidade estivesse retendo a respiração, aguardando o que estaria por vir. Clara e Ricardo estavam prestes a desbravar um território desconhecido, e a inquietação pulsava dentro de Clara com cada batida do seu coração. A casa do avô ficava no subúrbio, uma construção antiga que guardava muitas memórias, tanto boas quanto ruins. Enquanto dirigiam, Clara olhava pela janela, as imagens congeladas de sua infância desfilando em sua mente. Ela se lembrava do cheiro do café fresco na cozinha, do riso abafado dos adultos na sala e das discussões cortantes que muitas vezes ecoavam entre familiares. O clima era sempre tenso, mas Clara nunca entendia plenamente por quê. Agora, tudo fazia parte de um quadro que precisava ser desvendado. "Está tudo bem?" Ricardo perguntou, com uma mão apoiada no volante e um olhar preocupado. "Estou apenas pensando, e se encontrarmos algo que não estávamos prontos para descobrir?" Clara respondeu, sua voz trêmula. A dúvida açoitava sua determinação, e ela sentia o peso das incertezas. "Isso é um risco que temos que correr. Lembre-se do que dissemos. A verdade é a única maneira de parar essa dor. Precisamos ser fortes, Clara." Ele falava com um tom firme, tentando infundir coragem na filha. "Eu não posso prometer que vou gostar de tudo que descobrir," ela sussurrou, permitindo que a vulnerabilidade aparecesse. "Quem disse que isso é uma escolha? A vida não nos dá essas opções. A verdade pode doer, mas é a única que pode nos libertar." A convicção dele era atrativa, mas Clara ainda se sentia um mar de incertezas. Ao chegarem, a casa parecia mais imponente do que na memória dela. As paredes de pedra carregavam segredos. O portão rangeu quando Ricardo abriu, um som que ecoou na calma da manhã, como um aviso. Clara hesitou um momento, sua mão paresentando na maçaneta. "Você está pronta?" Ele perguntou, percebendo que ela estava relutante. "Pronta ou não, não podemos voltar atrás," Clara respondeu, com uma firmeza estranha que a surpreendeu. Com um impulso, ela empurrou a porta e entrou. O cheiro de mofo e tinta velha invadiu suas narinas. O salão tinha um ar de abandono, onde o tempo parecia ter parado. As mobílias estavam cobertas com lençóis branquíssimos, sombras de um passado que não eram mais presentes. A luz filtrava-se pelas janelas empoeiradas, iluminando feixes de sujeira que dançavam no ar. "Vamos para o escritório do meu avô. É lá que provavelmente encontraremos algo," Ricardo falou,
e juntos se dirigiram para o fundo da casa, onde ficava o escritório. Ao entrarem, cada passo era como um eco de expectativas e medos. Clara sentiu seu estômago revirar enquanto olhava ao redor. Livros antigos, prateleiras abarrotadas e uma mesa que parecia ter assistido a muitas discussões. Era ali, sob aquele teto, que tudo parecia ter começado. Ricardo começou a abrir gavetas. Cada clique ecoava como um estalo de seu próprio coração. Clara olhou por cima do ombro, a curiosidade misturada ao medo de encontrar algo que pudesse abalar toda a sua compreensão sobre a família. "Aqui!" Ricardo exclamou, segurando um envelope envelhecido. Ele parecia uma relíquia. Clara se aproximou, as mãos tremendo ligeiramente. A resposta para suas perguntas poderia estar ali dentro. Mas antes que ele pudesse abrir, o som de passos pesados ecoou pelo corredor. Clara congelou, seu coração batendo acelerado. Era a voz familiar de seu avô, ressoando com autoridade, seguida pelo ruído de alguém. Era chegada a hora do confronto. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. A verdade pode doer, mas é a única que pode nos libertar. Com o envelope em uma mão, ela encarou o pai, que estava tão apreensivo quanto ela. O que seus avós fariam se descobrissem que estavam ali? Clara respirou fundo, lembrando-se do propósito que a trouxera até ali. Enquanto a porta se abria lentamente, ela sentia que a vida como conhecia estava prestes a mudar de forma irreversível. Seria aquele o momento em que tudo se revelaria? Ou haveria mais segredos prontos para impedir sua descoberta? Clara olhou nos olhos de Ricardo, e naquele segundo, apenas uma certeza a acompanhava. A verdade, fosse ela boa ou má, deveria ser desenterrada. E enquanto a porta se abria, Clara não sabia se estava pronta para o que estava por vir. Clara e Ricardo respiraram fundo enquanto a porta se abria lentamente. E aos poucos a figura imponente de seu avô, Alberto, se destacou na entrada do escritório. Ele parecia mais velho do que Clara lembrava, os cabelos grisalhos e a expressão endurecida marcando suas feições. A tensão pairava no ar, um frio indescritível se instalando na atmosfera. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Alberto perguntou, surpresa e desconfiança em seus olhos. "E você, Ricardo? O que pensa de estar aqui novamente? Pensei que tínhamos encerrado essa história para sempre." Clara sentiu sua coragem vacilar, mas o desejo de confrontar seus medos a impeliu adiante. "Eu vim buscar respostas, avô. Respostas que você nunca me deu." Sua voz manteve uma firmeza que a surpreendeu. "Respostas? O que você sabe sobre o que aconteceu entre sua mãe e eu? Você não tem ideia do que estava em jogo." Alberto retrucou, o calor de sua reprovação evidente. Mas não apenas a reprovação. Havia algo mais, uma pitada de medo no olhar dele que fez Clara hesitar. "Todos nós temos fragmentos que nos conectam, mas você sempre escolheu o silêncio. É hora de tudo isso acabar", Clara afirmou, seu peito inchando de determinação. Ricardo a apoiou, a mão em sua costa, um gesto que a fortalecia. "Alberto, você deve parar de esconder. Chega de mentiras. Clara tem o direito de conhecer sua verdadeira história." O avô olhou de um para o outro, seu semblante se endurecendo. "Vocês não têm ideia do mundo em que vivem. Proteger Clara significa esconder a verdade dela. E a verdade é uma faca de dois gumes. Talvez a verdade possa ser dolorosa, mas é a única coisa que nos libertará. Qualquer coisa menos que isso nos manterá aprisionados", Clara disse, enquanto seus olhos estavam fixos no avô. "Você não sabe do que está falando", Alberto gritou, sua voz reverberando pelas paredes do escritório. "Sua mãe estava certa em me manter longe. Algumas verdades não devem ser reveladas." Clara sentiu um frio na barriga, mas lembrou-se do que havia discutido com Ricardo. "Talvez você só tenha medo da sua própria verdade. Não estou aqui para atacar você, mas para entender. O que aconteceu entre você e minha mãe? O que nos separou?" Alberto respirou fundo. A batalha interna era visível em seu olhar agora. Ela não era a pessoa que você pensa que era. Ela se envolveu com pessoas perigosas. E sim, eu a amei. Mas as escolhas dela a levou para um caminho obscuro, e eu tive que me afastar para garantir a segurança de vocês. As palavras de Alberto, embora duras, pareciam estar enraizadas em uma dor profunda.
Mas, avô, isso não justifica o seu silêncio. Eu cresci sem saber da verdade, sem o amor que eu deveria ter recebido. O que isso fez comigo? Clara disse, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Seu medo destruiu anos da minha vida. O avô parecia hesitar, as cortinas abertas revelando pequenos holofotes do sol que iluminava os rostos cansados. Eu fiz o que achei melhor na época. Não eram apenas seus sentimentos que estavam em jogo. Havia muitas outras vidas envolvidas. O tom dele se suavizou um pouco, mas a barreira de emoções ainda era densa. Ricardo tomou a frente novamente, a voz tingida de fervor. Não, Alberto, o que você fez foi esconder. E esconder nunca protegeu ninguém. A verdade pode ser difícil, mas Clara deve conhecê-la. Temos o direito de saber quem somos. Uma onda de emoções varreu o escritório com a urgência da revelação. Clara olhou nos olhos do avô, buscando qualquer sinal de que ele se importava com sua verdade, com a dor que ela carregara por tanto tempo. Então, Alberto, após um longo suspiro, finalmente deixou as defesas caírem. Talvez você tenha razão. Talvez tenha chegado a hora de te contar. Sua mãe lutou contra muitos demônios. Ela foi uma mulher forte e, ao mesmo tempo, vulnerável. O que conseguiam fazer a ela me levava a me afastar. Clara sentiu que algo havia mudado. Mas naquela revelação, ela não conseguiria escapar sozinha. Como você se sentiu ao ficar longe de mim? Eu era uma menina de quem você se afastou sem explicações. A vulnerabilidade na voz dela ecoou o que havia vivido. O silêncio se estendeu e, com um olhar triste, Alberto finalmente disse: eu me senti perdido. Todos os dias. Mas, de algum modo, era a única opção que achei. Ali naquele momento, Clara percebeu que poderia haver arrependimento nas palavras do avô, mas não o suficiente para apagar a dor que sentia. Contudo, ela decidiu que não era mais a menina fragilizada que se deixava levar pelas sombras. Se você realmente se importava, se tivesse mesmo sentido a minha falta, teria lutado mais para ficar. Está na hora de encararmos a verdade juntos, todos nós, e que possamos trilhar um novo caminho. Enquanto Clara falava, os olhos de Ricardo se iluminavam com admiração. Ele sempre soube que a força de Clara era incrivelmente potente. Alberto levantou a cabeça, parecendo reconciliar-se com os fantasmas de seu passado. A mudança era iminente, e a verdade, afinal de contas, poderia ser a ponte para recomeçarem. Então me diga, Clara, como podemos juntos enfrentar o que está por vir? Sentindo um ar renovado e a força de sua própria voz, Clara respirou fundo. Vou precisar de você e de sua história. Juntos, somos mais fortes. Vamos fazer isso da maneira correta, por nós e pela nossa família. E assim, a luz começou a brilhar novamente para os três. Clara, Ricardo e Alberto juntos, na busca pela verdade que tanto desejavam e pela reconstrução dos laços que antes pareciam irremediáveis. E você? Está pronto para se permitir libertar das suas próprias verdades? Não hesite. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem emocioná-lo. Deixe um like agora. É a sua forma de nos apoiar e alimentar o algoritmo. Vou precisar de sua ajuda porque a sua participação faz toda a diferença. Comente sobre suas reações e teorias a respeito desse clímax e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Os verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem o quanto isso é importante.